RDK Debates de volta, falando um pouquinho da dupla Grenal, falando de brasileiro já, falando do Lajadense. Agora vamos para as Copas, né? Que hoje é noite de Copa, tanto para Inter quanto para Grêmio. Começar pelo Inter, que vai até a Bolívia. Até copiei o nome aqui, ó. Tarija. Na Bolívia, o jogo às 21h30 contra o grande Real Tomayapo. Real Tomayapo que veio aqui em Beira-Rio, fez frente, né? Fez o único ponto na competição até agora. Isso era esperado, essa é coisa do Inter mesmo, né? Exatamente, só o Inter poderia fazer só o Inter isso, poderia dar o único ponto pro Real Tomayapo, né? Empatou. Na competição. Bom, a questão para o Internacional é a seguinte, o Inter tem intenção de continuar na Sul-Americana, então não tem outro jeito, vai ter que ir lá e vai ter que ganhar, superar suas limitações, os problemas que vem enfrentando, né, de desempenho. Internacional, a gente fala do Cudê, do aproveitamento e tal, mas o Internacional é um time com muito pouca ambição, assim, não, e além de tudo ainda, o time tem apresenta pouca alternativa dentro de campo, assim, de jogadas, né, de variações. O jogo contra o Belgrano foi de uma pobreza tão extraordinária que depende assim, olha, se o atacante lá fizer uma jogada individual, for para cima, ganhar, fizer o gol, beleza, ou então vai lá e faz um cruzamento, entendeu? Ou uma situação como a do jogo do Cuiabá, que ninguém esperava, que o Robert Renan fosse cruzar uma bola muito bem cruzado, para uma improvável presença do Hugo Malo na área, que pôde dominar e fazer o gol com a perna esquerda, que não é a melhor dele, é porque ele joga pela direita. Então, o Internacional tem a dívida que o Cudê tem com o time e com a torcida é de apresentar um futebol mais vistoso, de mais qualidade, com mais alternativas. Não pode jogar com 3 jogadores da qualidade do Borré, do Valência e do Wesley, que está numa fase excepcional, não é nenhum craque, mas está numa fase extraordinária. Esse parece que não parou, né? Esse parece que não sentiu a parada. E produzir tão pouco como produziu contra aquele time do Belgrano, um absurdo. Troço completamente inaceitável. Então, essa é a dívida que o Cudê tem, e ele precisa, e por vezes isso aí acaba sendo determinante para não alcançar os objetivos. O Inter precisa ter mais variação dentro de campo. Sim. Tem que buscar alternativas para sair, por vezes, de uma marcação um pouco mais forte. Essa criatividade do Cudê que eu acho que falta um pouco. Tipo assim, a visão do jogo, né? Claro. Tipo, mudar agora, preciso mudar o jogo. Então, tipo, pressionar. Enfim, são questões táticas, né, e técnicas que muitas vezes que ele pode ter a peça dentro do banco de reservas, mas parece que ele não consegue enxergar essa mudança. Hoje, por exemplo, está enfrentando um time que tem baixíssima qualidade, né? Semi-amador, né? Semi-amador e já está eliminado, ou seja, mais nenhuma pretensão na competição. Então tu tem que montar uma estratégia para enfrentar um jogo como esse. Vamos ver de que maneira ele vai fazer. Está com, obviamente, 100 jogadores que estão fora, um ou outro ainda que não está em condição física, né? E teve a questão dos desfalques da Copa América, né? Os 3 que estão fora, né? O Valência, o Borré e o Rocher. Isso. Na verdade são amistosos, né? Esse é um É incrível que o amistoso pro Uruguai levou. Mas é preparatório, né? Não leva para outros, né? Mas o do Flamengo segue ali, né? O Grêmio perdeu o Vilhaçante também por essa condição, né? E conseguiu, né, retardar a apresentação do Soteldo. Claro, é o ônus de tu ter jogadores que têm esse cacife, né, de serem selecionáveis. Mas são amistosos que são preparatórios. Mas não justifica para tirar o lugar do Tomayapo, né? Não, tem. Tomayapo, o time reserva do Internacional tem a obrigação de ir lá, teria que ter ganho em casa, que já estaria com a situação definida. Né? E lá não tem que ir lá e ganhar e não sofrer. Então, são situações que merecem de parte de um treinador a definição de uma estratégia bem adequada para cada realidade. E não ser um time que joga, né, contra o Tomayapo, tic-tac para cá, toca a bola para lá, contra o Belgrano. Né, era um momento de, o time não está bem treinado, o time não está com dificuldade de entrosamento, então não vão ficar fazendo esse joguinho, né, de toca para um lado, toca para o outro, toca para trás e cruza para a área.
Dali a pouco vai para lá, repete, toca para um lado, toca para o outro, toca para trás e alguém cruza para a área. Para o Borré e para o... Né, que não são jogadores que têm, né, no cabeceio só uma virtude. Isso é para o Alari, por exemplo, que é um jogador que já cabeceia muito mais. Então, cara, não dá para ficar 90 minutos fazendo isso, repetindo uma coisa que não dá certo, né? E essa talvez seja a diferença do Renato para o Kudê, porque o Renato consegue, não adequar a estratégia conforme o adversário, conforme a circunstância do jogo. Então veio aqueles malucos lá, do Strongest, e que jogam fora de casa não rendem muito, e que já não tinham mais muita pretensão, porque estavam classificados, né? Afinal de contas, vieram para cá meio que a passeio. E aí o que ele fez? Montou uma estratégia para jogar com o adversário, com esse perfil. Deu certo? O Kudê não tem muito isso, fica lá repetindo as coisas, então... Eu acho que essa questão do Kudê, assim, essa... É dívida que ele tem. Se o Inter, por acaso, conseguir ser eliminado 2 vezes pelo americano, né? Porque pode acontecer, porque já foi na primeira fase, já não passou, né? Então o Inter vai buscar, só para o torcedor entender, o Inter vai buscar a repescagem do Sul-Americano, em primeiro lugar já é do Belgrano, que foi a 12 pontos com a vitória aquele dia. Então o Inter pode chegar no máximo a 11. Né? Então, em caso de vitória contra o Real Tomayapo e em caso de vitória contra o Delfim, lá no Equador. Então o Inter... Tu acha que o Kudê entra numa fase assim que, apesar do aproveitamento e tudo mais, tipo, ser eliminado da Sul-Americana, que era um campeonato que o Inter almejava esse ano, pelo jogador, pelo grupo que montou, ele fica numa certa berlinda em cima acho do que ou é cedo ainda? Na Sul-Americana não, mas na Copa do Brasil, se vai lá pro Juventude, aí eu tenho... ainda mais se forem, né, somados um com o outro. Se cai na Sul-Americana e depois cai na Copa do Brasil, eu acho que não tem mais ambiente. Aí o clima fica azedo e fica muito complicado de continuar apostando, porque aí ele já deu mostras suficientes. É Libertadores do ano passado, é Campeonato Gaúcho desse ano, é Sul-Americana e a Copa do Brasil, aí não tem mais ambiente. Eu acho que aí vai. Mas se for Sul-Americana, que eu sinceramente estou com muita dúvida de que o Internacional colocava isso aí como alguma prioridade, porque para fazer uma campanha tão medíocre, né, de ganhar na fase classificatória até agora, ganhou uma, né? Ganhou só do Delfim. Empatou com o Belgrano lá, empatou com o Tomayapo, e aí foi lá e ganhou o Delfim. Aí volta e toma um absurdo, 2 gols em 3 minutos. Então eu tenho dúvidas, né? Até me surpreendi com o Kudê, né, colocando algum ânimo aí na entrevista contra o Cuiabá, dizendo que ainda não estamos fora da Sul-Americana. Eu achei que ele não ia nem tocar no assunto, que não era mais prioridade, sinceramente, né? Eu não vejo onde é que está a lógica de você desperdiçar a oportunidade de garantir a classificação contra o Belgrano, sabendo que uma derrota te levaria para uma repescagem. Isso é muito ruim, são 2 jogos a mais. É muito complicado num calendário tão apertado, com jogos atrasados no Campeonato Brasileiro e nas competições, e na competição sul-americana, e também na Copa do Brasil. Vai haver um acúmulo, um troço maluco. Então, priorizar depois vai ser complicado. Eu não entendo qual é a lógica disso. Devia ter feito tudo em casa e não deixar para ir agora viajar até um lugar maluco que a gente nem sabia que existia, Tarija, né, lá no interior da Bolívia. Acho que não tem. Estádio 4 centenário. 4 centenário. Deve caber 3 mil pessoas. Pelas imagens lá, 10 mil disseram que cabe. Mas não junta, esse time não tem torcida para isso, né? E aí depois recebeu, ou seja, numa semana em que o time poderia estar pensando em, sabe, poupar jogadores contra o Tomayapo, sabe? Ou até mesmo quando o Delfim tivesse ganho do bendito lá do Belgrano, poderia fazer um planejamento diferenciado. Estaria aberto o grupo, né? Agora, e aí vai colocar isso na balança, no mesmo peso que tem Copa do Brasil? Não sei, é meio estranho de entender o planejamento, mas de qualquer forma é a realidade do Internacional, não é de hoje, de muito tempo, de não ser um time em que a torcida possa confiar de que ele vai, principalmente contra adversários inferiores, e no Campeonato Brasileiro
Basta lembrar que antes dessa tragédia toda, conseguiram a façanha de empatar em casa com o Goianense. É isso. São aqueles 2 pontos que lá na frente ficam fazendo falta. Sim. Ou para uma vaga, ou para disputar o título, né? Então, isso precisa ser corrigido. Isso são coisas que, na comparação Grêmio Internacional, não acontecem tão facilmente no Grêmio. Não. Mas de onde é que vem isso? Isso é mentalidade? Isso É de cima mentalidade. para baixo? É mentalidade. É mentalidade e é uma responsabilidade direta, objetiva do treinador. Não pode, não tem como um time ter um comportamento tão indolente dentro de campo como teve, por exemplo, contra o time do Belgrano, né? Estou falando agora depois dos gols, porque até o gol era uma loucura, o time tava, o Belgrano não existia, e de repente eu vou do passar nada- o pano agora eu vou passar o pano. Como é que tu traz Fernando, tu traz Ener Valencia, tu traz um monte de jogador de cacife, jogador vitorioso na Europa, por onde passaram, e esses caras que chegam aqui se murcho. mas Por que acontece? Um cara de 30 e poucos anos vai... Mas aí Se encolher desse jeito. aí é uma questão de definir quem é que tem essa autoridade lá dentro de campo para liderar o time. O Alan Patrick, por exemplo, é uma liderança técnica inquestionável. Mas não é capitão do time. Mas é um cara que não pode ser capitão porque não fala nada. Depois de botar o Rodrigo Dourado. Não tem, se botar lá fazer um eletrocardiograma dele durante o jogo, fica ali. Não tem, né? Não, tem que ser um cara que até pode não jogar muita coisa, mas tem que ser um cara que vai lá. Tinha que ser um mercado. De vez em goleiro, quando. assim. Dá uma sacudida no jogador, entendeu? O Fernando. Um cara que nem o René. Como é que o René é a liderança do grupo? Se o cara vem seguidamente, né, fazendo as bobagens que faz, como é que pode ser liderança do grupo? Não pode. Então, isso é uma questão que parte lá da direção, passa para a comissão técnica e que tem que definir isso. Né? Olha, tem que ajustar esse negócio, porque lá dentro de campo... E outra coisa estranha, né, ultimamente, o Cudê sempre foi um cara que do lado de fora ficava caminhando, parecia o Sampaoli, maluco, berrando com todo mundo, com aquele cachecol pra cá e pra lá. Ficou bonito, cara. E tu percebeu que nos últimos jogos ele mudou esse comportamento? A não ser que a TV não esteja, não é, nos mostrando. Mas a gente que acompanha as imagens... Ele está vacinado, eu acho. Ele está... É um comportamento mais passivo na beira do gramado. Então, assim, é isso. Treinador precisa ter liderança. Os jogadores lá dentro de campo têm que jogar por ele. E, às vezes, eu tenho dúvida de que eles fazem isso dentro de campo. Porque não é possível, né, que vão deixar o treinador numa situação como essa que passa o Internacional contra a Juventude, né, perde uma partida como essa contra o Belgrano e as explicações elas são assim muito parecidas. Vestiário, tu acha que pode estar acontecendo isso? Eu acho que não. Não deveria, né? Eu acho que não perdeu o vestiário, mas Tem talvez ele não isso, tenha né? o comando do vestiário que deveria ter. Ou seja, não é aquela autoridade que ele precisa que os jogadores de vez em quando fazem aquilo que dá na cabeça deles. Sim. Não é possível. Né? Cara que tem vestiário na mão, que os jogadores vão a campo e jogam por ele. Pegar um exemplo agora, um time que está crescendo muito, né? O São Paulo, com o Zubeldia, né? O cara aparentemente chegou lá e disse, olha, eu fiz um pacto aqui, né? Os caras acreditaram em mim e vão embora. E o São Paulo está buscando um resultado atrás do outro. E isso nunca me pareceu que o Cudê tivesse, nem nas outras, nem nessa passagem de agora. Então, vamos ver. E futebol é resultado. Se os resultados vêm, vai lá agora, supera esse drama aí na Sul-Americana, segue adiante, passa pelo Juventude na Copa do Brasil, vai embora. Né? É outro ânimo, né? É outro ânimo, vai embora. Mas caso dê essa zebra, me parece muito claro que o ambiente no Beira-Rio vai ficar azedo para a permanência dele. Depende dessa transição aí do Inter na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Vai para um breakzinho pequeno, voltamos com o Grêmio na Libertadores.